Olá, sou Fernanda Chaves, Head da área médico-científica da Pierre Fabre no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pierre Talks de 2026. Hoje vamos falar sobre um tema de diversidade e cuidados com o paciente transgênero. Um tema que é tão atual e tão importante, principalmente para você, dermatologista. Minha convidada hoje é muito especial, é dermatologista pela SBD, responsável pela dermatologia do ambulatório de identidade de transdiversidade da UERJ. Estou aqui com a doutora Juliana Leal. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Fê. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso para falar de um tema tão atual e importante, né, doutora? Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo uma época em que falar de diversidade não é optativo. Isso na nossa prática clínica e na sociedade de uma maneira geral. É um dever nosso como cidadãos. Verdade, perfeito. Então vamos fazer uma contextualização um pouquinho, né, desse tema? Vamos lá. A gente sabe que a população transgênero hoje enfrenta muitas barreiras, principalmente, assim, na vida pessoal, né? Mas isso também acontece muito no contexto, vamos dizer assim, de cuidados da pele. Certo, doutora? Na saúde de uma forma geral, né, Fê? Então, isso fica muito claro quando a gente vai, por exemplo, fazer um levantamento bibliográfico. A quantidade de literatura científica que a gente tem sobre determinados temas e quando a gente, então, reduz para a sociedade transexual, a quantidade de publicação, de artigos publicados cai vertiginosamente. Então, na saúde de uma maneira geral, essas pessoas ainda são invisibilizadas. A semelhança do que acontece no mundo real. Sim, exatamente. E me diz uma coisa, doutora, qual a importância desse paciente ter um cuidado específico para ele, centrado na realidade dele? É exatamente o profissional de saúde ser capaz, primeiro, de acolher esse paciente da maneira correta e, segundo, de entender que existem demandas específicas que vão surgir no cuidado a essa população. Em relação a queixas e a manejo terapêutico também. Verdade. E aí, me diga uma coisa, doutora, você como dermatologista que atende, né, esse público, esse tipo de paciente, me diga uma coisa, qual a necessidade que você vê de atualização e aí para os profissionais de saúde de maneira geral? Eu gostaria muito que essa atualização já tivesse acontecendo no currículo médico, né, na faculdade de medicina. Perfeito. Porque no meu ambulatório, eu normalmente tenho presente alunos do quarto ano de medicina e eles ainda não estão familiarizados com como se dirigir a esse paciente, ao respeito ao nome social, ao pronome. E eu sinto que ainda existe uma confusão muito grande no que diz respeito ao que é identidade de gênero, que é a maneira como você se enxerga dentro da sua cabeça, e orientação sexual. Certo. Que é por quem você se sente atraído emocional, física ou sexualmente, né? Então, os estudantes seguem chegando com essa confusão muito grande. E isso gera um ruído na nossa relação médico-paciente, né? E aí, extrapolando um pouco para a dermatologia, que é uma área do conhecimento onde a gente precisa ter uma intimidade maior com o paciente, porque afinal a gente vai examinar esse paciente. Muitas vezes a gente vai examinar esse paciente sem roupa. Isso ainda é mais importante. Ainda é mais sensível pra gente saber como lidar. Ainda tem um tabu com isso? De não querer tirar roupa? Sem dúvida nenhuma, né? Então, é necessário uma construção de uma confiança muito grande entre o médico e esse paciente especificamente. Muitos desses pacientes já sofreram agressões sexuais. Sim. Então, é uma camada extra de cuidado que a gente precisa ter, né? Eu acho que é uma área da medicina, assim, muito interessante da gente tratar, porque uma vez que a gente rompe essa barreira inicial, esse é um paciente que vai seguir pra gente pra todo sempre. Eu imagino. E tem que ser um cuidado multidisciplinar, né, doutora? Então você falou sobre isso, né, sobre a saúde de maneira geral. Então é o dermatologista para acompanhar essas mudanças de condições da pele, de condições cutâneas, mas também, acredito eu, deva ter um acompanhamento psicológico, né? A gente fala de especialidades médicas e não médicas também, né? Então, esse ambulatório, por exemplo, do qual eu faço parte, ele é um ambulatório multidisciplinar e o coração dele é na endocrinologia. Que, afinal, são os responsáveis pela hormonização. Hormonal, é isso. Então, é o endócrino quem vai definir que tipo de tratamento vai ser feito para transição feminina ou masculina, né? Eu, como dermatologista, entro como um braço auxiliando nos efeitos colaterais associados ao uso desses hormônios
E também na questão toda de adequação ao gênero, do ponto de vista da estética. Então, certo. feminilização facial, masculinização facial, epilação a laser e assim por diante. Mas a gente precisa, é claro, de um ginecologista diferenciado, de um urologista com um olhar mais específico, né? Do assistente social na questão da empregabilidade, do advogado para alteração do nome social. Então, a equipe tem que ser multidisciplinar para a gente oferecer um cuidado adequado. Poxa, que bacana, doutora. E você falou muito sobre isso, né? Assim, nome social, o acolhimento. Mas me conta um pouquinho sobre isso que você acabou de falar, que são essas manifestações na pele com a hormonização. Tá certo esse termo? Tá certo. Hormonização. Hormonização. Fala um pouquinho o que acontece com esse paciente, então. Homens e mulheres, né? São alterações específicas a depender de qual tipo de hormonização a gente está falando, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que ao nascer foi designada do sexo feminino, né? Então, nasceu e, é uma menina. E conforme essa pessoa vai crescendo, ela percebe, então, que, na verdade, ela é um menino preso num corpo de uma menina. Essa pessoa, a gente se refere a ela como um homem trans, né? Um menino trans. Esses pacientes, ao optarem por fazer a transição hormonal, vão fazer uso da testosterona e dos seus derivados. Correto. Né? E aí, o que a gente costuma ver? Bem como uma queixa inicial e precoce com a hormonização transmasculina, que é a maneira como a gente se refere ao uso da testosterona, a gente vai ter um aumento de oleosidade em quase todos os pacientes. E em alguns pacientes, ali no extremo desse aumento de oleosidade, quadros de acne que podem ser de leve a graves. Tá? Do ponto de vista mais intermediário, ali por volta de 6 meses a 1 ano, passado o início da hormonização, a gente já observa uma redistribuição dos pelos corporais. Então, esses homens começam a apresentar barba. E também uma redistribuição da gordura e da musculatura. E como um efeito mais tardio, a partir do 1º, 2º ano da hormonização, esses homens trans podem começar a apresentar sintomas de alopécia androgenética. O afinamento dos fios capilares, gerando, então, um quadro de calvície. Perfeito. Quando a gente pensa nas mulheres trans, então traduzindo para quem não está tão familiarizado, uma pessoa que ao nascer foi designada como do sexo masculino, e conforme essa pessoa vai crescendo, ela percebe que então ela é uma mulher presa num corpo masculino. Eu gosto muito de botar dessa forma para deixar explícito o grau de sofrimento que está associado a isso. Sim. E de que também não é uma escolha. Ninguém escolhe ser trans, assim como ninguém escolhe ser homossexual. Essas são características inatas do indivíduo, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, com quantos anos você descobriu que você era uma menina, Fê? A gente não sabe, porque a gente já nasceu sabendo que nós somos meninas, né? E aí essa pessoa, então, que são as mulheres trans, nasceram num corpo masculino, mas são verdadeiramente mulheres, elas vão fazer uso da hormonização transfeminina com o estrogênio e os bloqueadores androgênicos. Então aqui os efeitos dermatológicos são completamente distintos. A gente vai se deparar principalmente com a questão do ressecamento dessa pele e uma sensibilidade maior, porque o estrogênio faz com que essa pele, então, afine, podendo estar até mais predisposto a vários tipos de doenças dermatológicas. Correto. Eu tenho uma dúvida, doutora. Quando eles entram nesse quadro de hormonização, né? Eles estão repondo, vamos falar aqui do paciente homem trans, né? Que repõe testosterona. Ele nasceu mulher, então ele tem mais estrogênio e progesterona no corpo, né? Ali na produção dele. Como que funciona isso? Existe quase que uma competição ali hormonal? Ou as doses de reposição são maiores? É uma dúvida mesmo. Então, na verdade, a ideia é que a gente chegue a níveis de testosterona estáveis, né? E são níveis suprafisiológicos do que um homem cis. Ou seja, um homem que nasceu e foi designado homem ao nascimento, né? A testosterona, ela é um hormônio que sempre prevalece no corpo, tanto nos homens quanto nas mulheres. Certo. Então, ao repor, né, ao suplementar a testosterona nos homens trans, a gente tem uma redução dos níveis de estrogênio e progesterona. É quase isso, né? Quase Exatamente, uma competição. quase uma assim. competição. Exato. Por outro lado, nas mulheres trans isso é mais complicado, porque a testosterona sempre prevalece, seja ela endógena ou exógena. Perfeito. Então é mais complicada a reposição transfeminina. A gente precisa lançar mão dos bloqueadores da testosterona, certo, juntamente com o estrogênio. E ainda assim é difícil que a gente consiga zerar a testosterona nas mulheres trans, né?
Ok. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações que você disse que acontece, né? Aumento da oleosidade. Como que você hoje trata, né, ou auxilia essa população no seu ambulatório? A primeira etapa é a gente classificar, né? Esse é um aumento de oleosidade leve ou a gente já está se deparando com alterações que podem ser sugestivas de um quadro de acne e às vezes de um quadro de acne grave com potencial de deixar sequela, né? Ou seja, a conduta varia de acordo com cada perfil de paciente. De maneira geral, o que a gente vai lançar a mão, não importa em qual estágio a gente esteja, é da terapia tópica. Ok. Por quê? A terapia tópica não interfere na hormonização. E essa é uma questão muito sensível para essa população, né? Então, eu usar, por exemplo, um bloqueador androgênico oral significa que eu posso potencialmente afetar a transição hormonal. Que coisa, né? E a prioridade para esses pacientes é a transição hormonal. Claro. Então, a gente fica com os ativos tópicos. Hoje existem excelentes opções de terapias tópicas, né, pra gente controlar esse tipo de quadro. Começando na etapa de higienização, na rotina do skincare desses nossos pacientes. Existem procedimentos que a gente pode fazer de maneira adjuvante também. Desde uma limpeza de pele até lasers anti-inflamatórios. Então, existem diversas alternativas para que a gente use com esses pacientes. Certo. E aí, nesse caso, por exemplo, um higienizador com um ativo seborregulador, tipo, não sei, ácido salicílico. Certamente. Encaixa bem. Certamente. Ácido glicólico, niacinamida para esses pacientes é muito interessante. Adoro. Todo mundo que me ouve aqui sabe que eu amo a niacinamida. E a niacinamida foi desenterrada, né? Porque ela é um artigo muito antigo. Sim. Que ficou esquecido por um tempo, né? Sim. Foi até meio injusto o que aconteceu com a niacinamida. Mas agora ela voltou pro lugar que é de direito dela. Concordo muito, então... porque é verdade mesmo. E no caso da acne, você vê mais comedãozinho fechado, mais problemas relacionados a poros mesmo, ou aquela acne inflamatória é mais abrangente? Existem alguns fatores de risco que vão sugerir que o paciente possa desenvolver uma acne mais inflamatória. Então, quanto mais precoce for a hormonização, maior o risco desse paciente ter uma acne inflamatória. Sim. Né? Paciente que entrou na puberdade, começou a hormonizar, ou completou 18 anos, começou a hormonizar, esse risco dele ter acne é maior, né? Porque, afinal, a gente já vai ter uma produção aumentada de sebo por esse momento da vida e tem esse efeito adicional da testosterona, né? Paciente que tem um histórico familiar de acne também tem um risco maior de não ser só comedão fechado e já um quadro mais grave. E nesses pacientes, a ideia seria que a gente associasse a terapia oral que não interferisse na terapia hormonal, como, por exemplo, a isotretinoína oral. Ok. Muitas pessoas têm medo de usar, porque a gente sabe que a testosterona é hepatotóxica. E aí, seria possível adicionar um outro medicamento com potencial hepatotóxico, como a isotretinoína? É possível, mas a gente precisa de uma série de cuidados extra, o que a gente tem normalmente. Ou seja, monitorização laboratorial mais frequente, é um paciente que eu vou restringir ainda mais o uso de álcool e eu vou usar doses menores por períodos mais prolongados, tá? Então, a verdade é que tudo é possível, não existe uma regra. Eu posso ter desde o comedão fechado, a acne nódulo-cística grave, uma acne inflamatória localizada, né? É caso a caso. Muito bem. E você citou a isotretinoína oral, e aí eu queria tocar num assunto assim até pesada, vamos dizer assim, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais da isotretinoína oral, pelo menos muito relatado, é que o paciente pode entrar em quadros de depressão, certo? Como que você vê isso hoje na população transgênero? Essa é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Como eu atuo numa equipe multidisciplinar, todos os meus pacientes têm um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Maravilhoso. Então, eu vivo numa bolha de privilégio. E isso é muito importante, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, né? Mas o assunto da depressão na acne, Fê, ele tá um pouco controverso hoje, porque a gente ouviu por muito tempo o resultado desse único artigo que falava sobre o aumento da depressão, e aí saíram depois outros artigos falando que, na verdade, quando você melhora um quadro de acne grave, o paciente melhora da depressão. Sim. Então, não está muito claro essa relação causal, né? A isotretinoína obrigatoriamente vai aumentar o risco de depressão? A gente não sabe. Mas eu acho que é de muito bom tom que esses pacientes sejam, sim, acompanhados por um psicólogo e, às vezes, um psiquiatra também. Maravilha, muito bem, doutora. E você falou sobre o afinamento do cabelo, né? Como esses pacientes podem, enfim, ter alterações no couro cabeludo, podem chegar à calvície. Como é que você trata nesse caso?
Depende, se o paciente estiver satisfeito com a calvície, porque a calvície, ela é um grande determinante do gênero, né? Olha, a gente associa... sabe que eu gostei dessa sua frase? Porque tem muito homem que gosta mesmo, né? Exatamente. Então, a calvície, às vezes, traz um aspecto masculinizante para aquela pessoa, tão importante que ele não se incomoda, né? É até desejável, tá? Mas pro homem trans que se incomoda com a calvície, aí a gente vai tratamento com terapias tópicas, às vezes a gente associa as terapias orais também, né? É claro que nada que interfira na hormonização, mas vai depender do grau de estágio em que a gente está encontrando essa alopécia e o quanto de desconforto isso gera no nosso paciente, tá? Certo. Mas é um efeito altamente manejável. Maravilha. E é só alopécia, doutor? Ou você vê o mesmo quadro de aumento de sebo que você vê na pele, você vê no couro cabeludo também? Certamente. E aí a gente vai ter quadros de dermatite seborreica exacerbados ou até desencadeados pelo início da hormonização. É aquele homem que nunca teve caspa e que agora está convivendo com essa queixa, né? E a gente consegue manejar muito bem com terapia tópica, tá? Certo. Caspa é uma queixa que a gente hoje tem uma série de ativos disponíveis, altamente eficazes. Eu fico muito confortável de tratar topicamente. Maravilha. E aí, nesse caso, pode ser uma loção ou até um shampoo mesmo de uso diário. Ou também ambos importante. Associados. Ou ambos né? associados. Que é o melhor dos mundos. Muito bem, maravilha, doutora. Que papo bacana, que informação relevante pra gente trazer, né? A gente já está quase chegando ao final, mas eu acho que a gente precisa trazer assim, alguns take-home notes, sabe? Eu gosto muito no final da gente lembrar um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, né, sobre a importância desse cuidado. Então vamos lá, doutora. Fale mais um pouquinho sobre o cuidado com o paciente transgênero que vai além do tratamento, ou seja, acompanhamento, acolhimento, respeito. Relembra um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito. Eu acho que a semelhança do que a gente faz com qualquer outro paciente, o acolhimento ele começa fora do nosso consultório, né? É na nossa recepção, é com a secretária que vai receber esse paciente, é com o segurança que está na porta esperando para abrir, né? Então, é necessário que toda essa equipe esteja treinada para atender esse paciente da maneira mais respeitosa possível. E uma coisa que eu aprendi na prática, porque quando eu entrei no ambulatório dos trans, eu tive um pouquinho de síndrome da impostora. Eu fiquei, gente, eu, uma mulher branca, cis, heterossexual, vou cuidar de uma população tão específica, não faz muito sentido. E aí uma grande amiga minha, que é uma travesti chamada Sara York, uma professora maravilhosa que me ensinou muita coisa, ela falou, Ju, você tem um lugar de fala, que é o lugar de fala da isenção. Você não tem nenhum motivo para estar junto com a causa trans e ainda assim você está. Então você vai dar holofote para essa causa, a gente precisa da sua ajuda, né? E uma das primeiras lições que ela me deu foi de que perguntar não ofende, presumir ofende. Então é uma coisa tão simples da gente, né, abordar com o paciente. Qual é seu nome e quais são seus pronomes? Acabou. Sim. Ali você já não tem mais margem para erro. E com essas duas frases, você já mostra para o paciente como você está disponível para ouvi-lo na sua integridade e respeitar quem ele é, né? Aí eu vou pedir, sabe o que, doutora? Reforça de novo qual foi o juramento que você fez como médica? A gente, no dia da formatura, todo médico faz o juramento de Hipócrates, onde a gente jura que nenhum preconceito associado à raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero vai se interpor entre o nosso dever e a saúde do nosso paciente. Existe uma confusão muito grande entre cuidar da população trans e politizar essa causa. A gente tem um compromisso médico. Isso não diz respeito a qual corrente política você segue. E, portanto, é nossa obrigação cuidar desses pacientes de maneira carinhosa e, acima de tudo, embasada cientificamente, com conhecimento. Maravilha. E fala um pouquinho da importância de você adaptar os protocolos de cuidado para essa população. Perfeito. Primeira coisa é a gente entender esses pormenores, né? Então, o que é liberado para uso, o que é contraindicado e o que pode ser usado com cuidados adicionais, como a gente falou da isotretinoína. Isso tem que estar muito claro, né? E é um conhecimento que está à disposição, mas que se a gente não buscar ativamente, não vai chegar. Porque não chegou para mim na faculdade de medicina, não chegou para mim na residência de dermatologia, né? Cada vez mais a gente vai nos congressos e vê que sempre existe uma plenária ou uma aula falando sobre diversidade
em diversas pautas, né, Fê? Então, eu tô aqui levantando a bandeira da pauta trans, mas a gente fala também da questão étnica, racial, né? A gente fala também da pauta feminista, a gente fala do etarismo. Ou seja, a informação tá aí para quem quiser, a gente é que tem que correr atrás. Perfeito. E por isso a importância de você entender a diversidade, porque isso tudo que você falou, doutora, é diversidade. Exatamente. Né? Então a gente tem que estar muito antenado, muito ligado a tudo que está acontecendo, né? A gente estava falando agora de protocolo e eu esqueci de te fazer uma pergunta bem antes. Então eu vou voltar com essa pergunta agora. Para a população transgênero, principalmente o homem trans, que tem muito as questões de manifestação clínica de oleosidade e acne, qual a importância da prevenção da barreira cutânea? Nossa, faz todo sentido, né? Porque se o paciente tiver qualquer tipo de ruptura nessa barreira, primeiro que ele não vai tolerar o tratamento que a gente vai fazer, né? Então, a ideia é que a gente consiga controlar, fazer um controle desse sebo, mas sem sensibilizar essa pele ou irritar essa pele, né? Ou seja, é um ajuste muito fino do que a gente vai usar de terapia tópica. Eu, quando me formei na residência, eu entrava assim com força total no paciente. Então, usava um sabonete abrasivo, usava um ácido. E aí, o que acontecia? O paciente voltava um mês depois falando para mim que estava com uma alergia e que não tinha conseguido fazer o tratamento. Olha né? aí. Então, hoje eu já entendo que a ideia é preparar essa pele para realmente receber ativos mais abrasivos, mas que de alguma maneira tolerável. Certo. E que aquilo seja suficiente para manejar a queixa dele. Né? Então, controlar a bactéria, no caso da acne, controlar o sebo, controlar o microbioma como um todo, né? Até de dentro para fora, porque hoje a gente tem ativos também orais que ajudam nesse sentido. Sim, maravilha, doutora. Doutora, antes de te agradecer, eu queria te dar parabéns, porque eu acho que é um trabalho tão importante, fundamental pra gente, e eu fico assim muito feliz de ver que existem dermatologistas com esse cuidado, com esse olhar, e atuando nisso, né, no dia a dia. Então, parabéns, de verdade. Obrigada, Fê. Eu acho que esse ambulatório foi um presente na minha vida, né? Eu lido diariamente com pessoas que passaram por múltiplos abandonos, sabe? São muitas camadas de abandono na vida dessas pessoas. Desde a família, a sociedade, o ponto de vista de emprego, no âmbito da saúde. E eu realmente acredito que a gente ali é uma gaveta da vida dessas pessoas de amor, acolhimento, carinho. Às vezes é a única gaveta onde eles encontram isso. Então, muitas vezes o que eu faço ali não é dermatologia, né? É troca, escuta ativa, né? De quem tá do outro lado. É enxergar o invisível. Então, para mim, é um presente, assim, enorme tá convivendo com a população trans, mas mais do que isso, aprendendo com eles. Que bacana, doutora. De novo, parabéns. Obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer. Obrigada a você. O prazer foi todo nosso e a gente fica muito feliz de poder também contribuir com, enfim, produtos que sejam adequados e que possam entrar, então, na rotina muito preparatória do paciente trans. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!